de processamento do Banespa, onde são realizadas as operações. A gente está com a Rússia, que vai dizer como é que foi a paralisação hoje. Bom, a paralisação hoje está praticamente total dos bancários. Aqui no coração de Pinheiros, Teodoro Sampaio. A gente está se reunindo no MASP para dar uma variada, pegar o pessoal e organizar já para o dia de amanhã. Explica pra mim o que é a Band, né? É um movimento que foi crescendo.
Nacional, especificamente em Porto Alegre, pelo Banco Meridional, pelo Banco do Brasil e pela Caixa Federal, sem dúvida nenhuma, já é um sucesso. Banco Meridional crescendo com todos os outros turnos. Pessoa regional informada, que também está junto com os bancários nesse movimento, os impondo que nos chegam é que está. Porque nós estamos iniciando um trabalho novo que tem por objetivo não apenas criar a biblioteca do sindicato, mas também iniciar a construção da TV Branca. Essa ideia de criar uma TV de bancários, uma TV de metalúrgicos, ela não é nova para nós. Ela já tem raízes nos sindicatos bancários de São Paulo, nos sindicatos bancários metalúrgicos de São Bernardo, bancário de São Paulo, e é alguma coisa que um sindicato moderno hoje, que pretenda dar início a um trabalho de aprofundamento de tudo aquilo que aconteceu na história da categoria, nos anos anteriores aos que estão eventualmente no sindicato, e nos anos posteriores, tem que estar ligado a resgatar as imagens, e não só a imagem, como a voz de quem falou, que levou uma mensagem, tal qual ela surgiu naquele momento político em que era vivida aquela história. Então a TV Ban surge com esse objetivo. O objetivo que o movimento sindical mais avançado do Brasil hoje procura colocar na ordem do dia, juntamente com outras questões que implicam em avanço também, em modernização, mas que é, sem dúvida alguma coisa que nós não somos precursores de sindicato. Eu me recordo que a direção anterior, a que nos antecedeu, começou a fazer e a montar vídeos com imagens das batalhas do Meridional, das batalhas do T5, e nós temos esses vídeos ainda. O que aconteceu naquela época é que, na verdade, isso aí foi feito, registrado e não foi sistematizado. A TV Ban, hoje montada pela atual gestão, pretende sistematizar não apenas as imagens, áudios do que aconteceu em cada momento da batalha da categoria, mas também fazer com que isso aí se projete numa linha onde nós não tenhamos hoje, ou no futuro, as próximas gerações de bancários, que trazer aqui companheiros como o companheiro Aloysio, o companheiro Olívio, o companheiro Mazui, o companheiro Renato, para darem depoimentos sobre como foi, e o Fabrício hoje fez isso aí, a Revista Livre, a luta dos bancários entre 62 e 64. Como foi a intervenção desse sindicato naquele ano de 64 longínquo, ou mesmo como foi a intervenção que o Olívio e eu enfrentamos no sindicato, os que estão aqui presentes hoje, em 79, quando o nosso sindicato sofreu uma intervenção bárbara, com uma repressão intensa, e que nada ficou registrado, a não ser, na memória da categoria, dos trabalhadores, uma ideia de que fomos violentados militar que fazia com que a batalha dos bancários fosse rebaixada à condição de ilegal. Quando, na verdade, a ilegalidade se dava nas ruas e na paralisação que os bancários faziam naquele momento. Estamos registrando isso aqui porque foi uma decisão da diretoria do sindicato criar essa sala e, inclusive, homenagear nessa sala a pessoa de um companheiro, que é o companheiro Olívio Dutra, ex-presidente do sindicato, ex-secretário-geral, ex-diretor de divulgação e cultura, esqueci de uma coisa, acho que não. E também alguns companheiros, em nome dele, no seu nome, porque a sala tinha que ter uma ideia, né? Como o companheiro Fabrício, ex-presidente do sindicato, e outros lutadores que no passado contribuíram com esse movimento sindical dos bancários, e contribuíram porque os bancários são importantes, com o movimento sindical de todo esse estado do Brasil inteiro, para que ela fosse hoje o que ela é. Que começasse a desenvolver esse projeto como hoje desenvolve. Nós queremos, então, com esse ato, que é um ato pequeno, e até quero dizer claramente a direção do sindicato, resolveu fazer hoje porque nós estamos iniciando um projeto
TV bancários, que não pode parar para ser inaugurado lá pelo dia 18 de janeiro no Aniversário Sindical. Ele tem um projeto para ser desenvolvido, uma visão para ser colocada na hora do dia, e lá no dia 18 ele tem que estar muito mais avançado do que está hoje, dia 22. E por isso resolvemos hoje iniciar, abrir oficialmente isso aí, convidando pessoas, né, homenageando companheiros que representam a nossa luta e a nossa história, para que no dia 18 de janeiro, quando o sindicato completar 57 anos, já tenhamos 1 ou 2 passos à frente, no mínimo, do que hoje já temos. Para entendendo que essa entidade, independentemente de quem estiver aqui, se for o Felipe, o Maia, a Nina, o companheiro Wilson de Canoas, o companheiro do Celisa, o companheiro Alexandre, mais, a Márcia, quem estiver aqui, tá? Esteja em condições de fazer esse sindicato andar para o futuro. Andar para o futuro em compasso com a categoria e com as lutas dos trabalhadores desse país e desse Estado. Isso a gente queria colocar, pedindo ao companheiro Maia que, após as palavras de abertura, dessa sessão de inauguração da videoteca, mas também vai ser a inauguração do TV Banco, colocasse os companheiros homenageados de hoje. Nós hoje estamos homenageando o companheiro Olívio Dutra, principalmente homenageado, o companheiro Fabrício, o companheiro Luiz Carlos Mazzi Cunha, ex-presidente do sindicato, e também o companheiro Horácio Guimarães, aqui com a gente, é um companheiro bancário do Banco Sul da base de Porto Alegre, que muito tem contribuído com esse sindicato, como membro da diretoria da Federação dos Bancários. Homenagem que representa a todos aqueles que têm batalhado com a gente dia a dia. E se eu esqueci de citar alguém, eu não tinha citado o Fonsequinha, está ali uma cervejinha ali, o Luiz Alberto, a Miriamzinha, o Guilherme, mas todos se sintam citados. Mesmo os companheiros que recém em agosto foram integrados sindicais do Banrisul, ou do Meridional ainda em março, do presidente funcional, todos nós temos uma contribuição a dar e todos darão no decorrer de um processo social, político e até associativo que esse sindicato representa. Tanto os companheiros que são funcionários, quanto os companheiros que batalharam com a gente e continuam a batalha hoje. Esse sindicato, eu espero, continue representando e deverá continuar uma ideia do conjunto da categoria, do conjunto dos trabalhadores. O companheiro Mário, então, vai agora passar a palavra e conduzir as pessoas a partir de agora, para que os companheiros homenageados possam também fazer uso da palavra, assim como o companheiro possa fazer. Eu gostaria de dizer, companheiros, que essa noite, para a gente, na verdade, eu consigo traduzir aquilo que se está sentindo, porque nós ainda estamos de luto, nós estamos num estado de frustração extraordinária, alguns de nós nos sentindo derrotados. Eu acho que talvez justamente por isso é que seja oportuna a inauguração agora da TV Banco e o desenvolvimento desse projeto que o Felipe acabou de apresentar. Porque o que a gente percebe é que justamente no momento em que a direita, em que a consegue ganhar mais 5 anos para permanecer no poder aqui no Brasil, no momento que a gente vê que a classe trabalhadora nas urnas foi derrotada e abaixo de golpes e abaixo de fraude foi derrotada, que é uma tarefa importantíssima do sindicalismo brasileiro cavar suas trincheiras e desenvolver toda a sua etapa agora de formação, de aglutinação dos seus quadros, de mobilização da categoria, porque nós vamos ter 5 anos extremamente difíceis para a categoria bancária. Nós já sabemos que a parcela do patronato mais poderosa do país é a parcela justamente que tomou a iniciativa de apoiar o Fernando Collor de Mello para a presidência da República. Nós sabemos que é justamente essa parcela que arrocha o salário da categoria e é justamente essa parcela que propõe um processo de reforma bancária completamente contrário aos interesses desse país. As nossas lutas nos próximos 5 anos vão estar pautadas, não é, em cima do combate ao segmento mais poderoso da burguesia nacional, que são os banqueiros. Eu acho que por isso é oportuno porque a gente demonstra que, apesar de uma relativa debilidade ainda do sindicalismo brasileiro, mas que tem entidades que estão na frente, não é? Que estão despontando e que estão se dispondo a construir
e a manter viva a história da categoria, principalmente da categoria bancária. Era isso que eu queria dizer, com o coração metade luto, metade feliz por a gente estar podendo dar esse passo aqui no sindicato. Gostaria de passar a palavra para os companheiros agora homenageados. Eu acho que por ordem cronológica seria o companheiro Fabrício. Realmente eu fiquei muito satisfeito com o convite para essa inauguração, porque eu vejo que isso vai trazer para os bancários, e não só para os bancários, para todos os trabalhadores, uma de perpetuarem no tempo aqueles momentos históricos das lutas em que empreende, seja ela política, seja ela econômica ou seja social. Eu vejo nesse momento, com muita satisfação, a inauguração da TV Ban, que terá a oportunidade de promover e produzir trabalhos como esse que acabamos de ver lá em São Paulo e aqui em Porto Alegre, que já a greve deste ano ficou perfeitamente registrado todos os momentos, seja na vitória, ou seja na derrota, ou seja na indecisão. Nós tivemos na greve de 79, que o companheiro Olivo comandou, e foi o meu retorno, depois de 15 anos de afastamento do sindicato, para acompanhar o meu amigo, conterrâneo e companheiro de líderes sindicais. Ali nós perdemos uma grande oportunidade de registrar aqueles acontecimentos. E foi a prisão, foi a perseguição, foi aquele estado de insatisfação e que o sindicato ficou praticamente acéfalo e que a juventude tomou conta sem estar devidamente preparada, sem ter uma experiência como tem agora. Então, me parece que os sindicatos bancários estão numa trilha certa e está caminhando celeremente para chegar ao seu destino. E quanto ao coração de luto aí, isso passa. Passa porque nós vamos fazer uma questão de... Eu estou jubiloso pela entrevista que o Lula concedeu. Ali se viu os homens que lutaram com ele e foram com ele derrotados. E todos firmes, e todos com o objetivo certo, que é o bem-estar do povo brasileiro, a defesa da democracia e uma fiscalização intransigente no governo que vai se instalar, para que ele não cometa nenhum desvario, porque será fiscalizado rigorosamente. Assim que essas lutas de vitórias, derrotas, eu voto para presidente desde 45, já ganhei muitas, perdi outras. A eleição do Jânio Quadros foi um desastre maior que este. Passou só 25 anos de ditadura. Então, eu que tenho 66 anos, passei 40 anos da minha vida debaixo do regime ditatorial. E eu temo que isso possa vir a acontecer. Fiquei feliz, não triste como tu, mas quando vi aquela entrevista do Lula. Vi que há maturidade na condução do problema político brasileiro. Acabou o momento das bravatas, de vamos fazer isso, vamos fazer isso, e foi feito um discurso sério, um discurso objetivo e que deve ter surtido muito bons efeitos lá nos arraiais da direita, porque eles têm que analisar aquilo com muita seriedade. Se eles não agirem com o devido respeito ao povo brasileiro e àqueles a quem eles dizem que derrotaram, o Brasil pode ter outros rumos que não o que eles querem. Eu quero agradecer a gentileza do convite e, saudando a pessoa do presidente, o meu caro amigo Felipe, me agregar a homenagem ao patrono da sala, o nosso prefeito, Olívio Dutra, o meu companheiro, que muitos anos depois me sucedeu na gestão do sindicato. E aqui se vê, são eras que se afastam quase que 15 anos. E, no entanto, a linha de conduta sempre foi a mesma. Partidos diferentes, mas linha política sindical a mesma. O destino da categoria e o bem-estar do povo brasileiro. Era só isso, muito agradecido.
trazer então à juventude bancária a lição, o exemplo, não só a ser seguido, mas de que a luta vale a pena. Porque, comparando-se aquilo que acontecia antes de 64 com aquilo que hoje aconteceu, foi uma evolução política. Pela primeira vez, tivemos confronto entre as forças sindicais, representadas pelo companheiro Lula, dos trabalhadores e a força do capital. E isso se colocou de uma maneira crua e objetiva nesta eleição que agora se professou. E isso tudo foi fruto de quê? De uma atividade sindical construtiva, onde cada um colocou o seu tijolo, cada um deu aquilo que podia dar do seu esforço para chegarmos a essa situação. Não, como disse o Fabrício, não é de ficar com o coração metade luto, metade alegre, é de ficar com ele todo alegre. Por quê? O que aconteceu nessa eleição, com a demonstração de pujança e de que o movimento sindical tem condições de aspirar a ter um companheiro na presidência da República e que isso é viável. Eu sempre digo que em 61, essas mesmas forças que hoje atrás do seu Collor de Mello, safaram-se com um engodo que foi o seu Jânio Quadros. Prepararam o seu Jânio Quadros para recuperar o poder que perderam em 30. E ele os frustrou porque não deu chance a que na presidência da República chegasse o seu Carvalho Pinto, que era um legítimo representante das forças reacionárias. Então, esta manobra, frustrada pelo seu Jânio Quadros, veio dar o 64, que foi uma consequência do reconhecimento da incompetência das forças reacionárias de conquistar o poder pelo quadro. Poder-se-á dizer que aqueles políticos que representavam as forças mais progressistas da época, de 61, não eram legítimos representantes das classes trabalhadoras, mas eram pessoas que davam trânsito às suas reivindicações. Assim, e frustrados com o senhor Jânio, chegaram agora a esta figura do senhor Collor de Mello, fabricado em coisa de 2 anos. Eles levaram muito mais tempo para fabricar o senhor Jânio Quadros. Agora, o que eu espero é que se exerça sobre este governo que se instala uma fiscalização severa e construtiva. Que não se diga que se vá fazer oposição sistemática, porque a oposição sistemática também não convém aos trabalhadores. Convém uma oposição que faça construir aquela sociedade que nós queremos, uma sociedade mais justa, mesmo que não construída por nós, diretamente, mas que pela nossa pressão cheguemos lá. E o que eu acho é isso, que não é de ficar com o coração de luto, é de, pelo contrário, é ganhar experiência e dela fazer instrumento de vitória nas próximas eleições. E que os sindicatos bancários continuem pelo interesse dos trabalhadores, não só bancário, mas ser um conjunto nacional de todas as classes trabalhadoras do Brasil. E eu espero que esse centro de comunicação, de documentação que agora é criado, venha a registrar para as gerações futuras aquilo que foi o nosso passado, que foi a construção daquilo que temos hoje, e que ela saiba dar prosseguimento. É isso. Renato Chivalé. É um prazer que eu já assisto a criação. O acompanhamento foi legal. A revolução do sindicato há quase 30 anos, o Fabrício estava dirigindo uma assembleia num colégio aqui na Duque de Caxias, e nós reunimos muita gente. Naquela ocasião, o Fabrício parou de falar alguma coisa, surgiu um silêncio e alguém disse assim: já ganhou. Foi uma risada. E ele repetiu: não, companheiro, vamos ganhar. Eu nunca mais esqueci dessa cena, porque ele me contagiou muito aquilo, ele me entusiasmou muito naquele momento, o que o Fabrício dizia. Lembro também, há muito tempo atrás, 16 anos atrás, o companheiro Olívio Dutra
Meu companheiro de discutir política dentro do sindicato, dentro do banco e no sindicato também. Íamos juntos no sindicato. Me convidou para que viesse para a federação para trabalhar também como dirigente sindical. Espero não ter decepcionado com ele, mas foi uma honra muito grande. Fatos que a gente, se tivesse hoje filmado, aquela assembleia, Fabrício, maravilhosa, quanta gente. Trabalhamos com o companheiro, o doutor Mazi, que era presidente do sindicato na época que eu entrei na federação. Também tivemos muitos problemas, resolvemos muitas coisas, consultamos muitas vezes o nosso. E o meu particular amigo aqui, presidente do sindicato, quantas vezes também nós pesamos os troquinhos para ir até o fim da linha e de lá entregar os folhetos nos bancos, com chuva. E o companheiro não cansava. Dizia, olha, não aguento mais agora. Não, mas nós temos que ir lá e falar, então vamos entrar. No fim eu deixava ele, pegava o ônibus e voltava, porque não aguentava mais de tanto caminhar. Mas o companheiro, Luiz Felipe, presidente do sindicato, merece toda a minha confiança, porque sempre foi incansável, desde tanto tempo, quando não era nem conhecido ainda pelos companheiros locais. Então, eu me sinto muito honrado de estar aqui hoje e gostaria mesmo que tivéssemos naquela época, né, máquinas como essas, que registram um esforço, um trabalho, né, que fica para a história dos familiares. Então, em nome da federação, desejo dizer ao presidente do sindicato o nosso apoio, a nossa admiração, e estamos à disposição do sindicato sempre que houver qualquer necessidade, trabalhando sempre juntos. Era isso que eu falei. Com a palavra agora, companheiro Olívio Dutra, homenageado à noite, juntamente com os outros ex-presidentes, prefeito de Porto Alegre. Esse papelzinho aqui não é um improviso. Em primeiro lugar, pessoal, eu fico meio constrangido porque nós, luta no movimento sindical, no movimento popular, nós sempre criticávamos essa coisa de estar homenageando pessoas, né? Dando nome de rua para nome de pessoas, nome de sala e tal. E agora a gente está sendo homenageado. Não é? Então, fica registrado isso, que a gente está numa situação meio constrangida. Mas também, claro, sabendo que por trás disso não é o Olívio Dutra que está sendo homenageado. Está sendo homenageado o Mazuí, o Fabrício, tantos outros companheiros que passaram por este sindicato e, mais do que as suas pessoas, as articulações que representavam a expressão da categoria e de outras categorias que trouxeram para dentro da nossa entidade para aqui fazer as coisas acontecer. Então, se por um lado tem esse constrangimento, por outro lado tem, não é, a ideia de que efetivamente está aqui acontecendo, né, um registro da história da nossa categoria. Nós somos pessoas que passamos pela vida do sindicato. O Mazuí, o Fabrício, eu, o Felipe, né, passamos pela vida do sindicato, mas a categoria não passa, ela é dona desse sindicato. Assim como a classe trabalhadora é dona desse país. Então passam pessoas, mas fundamentalmente fica, não é, a luta da categoria. E eu acho que é importante que num momento destes, né, de um momento importante na história do nosso país, a gente seja capaz de fazer essa avaliação da história e ter a projeção no futuro. E não é fácil para nós, a esquerda, o campo democrático popular, né, vindo de uma derrota eleitoral, né, fazer isso. Mas eu estou vendo que é possível fazer. Quer dizer, nós tivemos uma derrota eleitoral. Mas quantas derrotas eleitorais nós tivemos como povo nesse país? E por acaso a luta do povo teve, não é, mermou, não é, voltou para trás? Não, ela avançou. Eu acho que a gente tem que tirar e recolher lições enormes para nós nos aproximar mais dos campos diferenciados,
da luta democrática entre nós, para enfrentar bem a direita, ter um projeto cada vez mais bem elaborado de o povo governar este país e continuar adiante. Eu acho que nós estamos avançando. E ainda eu estava vendo, vejam, vamos pensar bem. O Collor, no primeiro turno, teve 21 milhões de votos, não foi isso? 21 milhões de votos. Nós, no Campo Democrático, tivemos quanto? 11 milhões de votos, foi isso? No segundo turno, o Collor foi para 35 milhões de votos. Então, aumentou 14 milhões de votos. E nós saímos de 11 milhões de votos para 31 milhões de votos. 20 milhões de votos. Quer dizer, nós crescemos efetivamente. Quer dizer, o campo democrático popular tem um crescimento neste país. E eu penso que o Masvi disse bem. Quer dizer, foi um confronto entre os que criamos a riqueza deste país, lutamos nos nossos sindicatos, nas nossas categorias, no movimento popular, nos organizamos, e os que estão lá do outro lado, organizando o capital, as formas de nos explorar, as formas de manipular informações e tal. E foi um confronto que eles não esperavam que ocorresse. Eles não queriam esse confronto. E nos últimos dias das eleições apelaram para o mais baixo nível, desesperados. E usaram mecanismos que nós temos que começar a saber usar. E é por isso que é importante a inauguração da TV Bancários, da Videoteca Bancários. Você sabe o que foi importante a manipulação das informações, das imagens, da seleção da informação segundo os interesses de quem domina esta forma de comunicar coisas para o povo. Você sabe o quanto foi pesado o esquema que eles usaram. E nós estávamos usando as nossas formas, com toda a nossa ética, até com certa ingenuidade. Eu acho que a gente tem que pensar seriamente. Não é usar a ética da burguesia, das elites, o esquema subterrâneo, subalterno, rebaixado politicamente, mas é ter capacidade de usar a moderna tecnologia no serviço da luta de classe, no interesse da classe trabalhadora. E eu acho que isso é o que marca essa nossa reunião de hoje. Nós temos aqui instrumentalizando a categoria bancária e o conjunto dos trabalhadores da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país, para enfrentar no mesmo nível e na mesma qualidade a informação e a contra-informação da burguesia. Isto é importante. E dizer para os companheiros e companheiras que, efetivamente, nós não temos que estar aqui com o coração dividido. Nós estamos aí com a consciência cada vez mais clara que nós temos que nos organizar melhor, construir melhor a nossa unidade, clarear mais a nossa proposta para o conjunto do povo brasileiro. É uma tarefa, é um desafio que nenhum dos companheiros que estão aqui podem ser omissos ou participar dela quando convocados. Não, tem que participar delas por iniciativa própria. O sindicato é um espaço onde a nossa categoria, os bancários, podem começar a construir uma proposta. É claro, a partir das lutas concretas que a categoria leva, das formas como ela se organiza por banco, por regiões, por lutas específicas, as diferenças dos bancos regionais, dos bancos nacionais, dos bancos particulares, dos bancos estatais, dos bancos regionais. Mas a partir dessas experiências, somar-se e se multiplicar com as experiências das outras categorias de trabalhadores. Nós tivemos, derrotas mais importantes, ou pelo menos que me calaram mais fundo do que essa derrota eleitoral que a gente teve aí. Um dia desse, falando com a Miriam, eu fiquei realmente chateadíssimo, porque nós ocasionamos a derrota. No tempo do Masvi, eu era o diretor de divulgação na gestão do Masvi, nós conseguimos fazer um jornal, lembra, Masvi? Não é? Mudar e tal, a forma de expressar, colocar as coisas, chamar a atenção da categoria. Esse jornal depois foi para a nossa gestão, ele se aperfeiçoou, o Felipe, tantos outros companheiros participaram dele,
esse jornal não tem nenhum exemplar dele na biblioteca do sindicato. Nenhum exemplar. E não foi a repressão, foi nós, a esquerda, o campo democrático, achando que podia pegar aquele jornal e levar para fazer os seus estudos, não sei o que mais, e a categoria ficou sem esse registro. Depois eu peguei tudo que eu tinha lá, amontoado lá em casa, que tem uma parte do quarto, que se demora não cabe mais nem a gente lá dentro, coloquei num saco, vários sacos, e mandei para o sindicato, aquele material todo. E depois a Miriam estava atrás, outros companheiros, de algumas coisas referentes. Olha, eu digo, tem lá no sindicato, eu mandei lá, desorganizado e tal, mas mandei lá para a biblioteca. Eles foram ver na biblioteca e entenderam que aquilo era lixo. E jogaram fora, provavelmente colocaram ali na frente do sindicato para o carro de lixo levar. Isso é derrota nossa, pessoal. Quer dizer, um apontamentozinho de uma assembleia que um companheiro anotou, a pauta daquela assembleia na mão, ou quem interviu e aquele papelzinho ficou registrado aqui na história. E não é para fazer a projeção da pessoa, mas é para registrar o momento que a categoria viveu. Se nós não der importância para isso, nós achamos que a história se faz através de pessoas. E a história não se faz através de pessoas. É de movimentos. É coletiva a história. E nós temos que ter a obrigação de registrar cada momento. Mesmo que nós discordamos, mesmo que nós tenhamos divergência, tem que deixar registrado. Olha, em tal momento havia tais propostas. Porque depois passa o tempo que a gente vai ver como é que estava certo. E isso é lição para a gente, aperfeiçoar a caminhada. Então eu acho que aquelas coisas, de a gente não ter reunido isso, não ter uma biblioteca com isso bem organizadinho para as gerações anteriores verem se que nós que estava aqui, não é? Que ligações poderíamos ter ligado para lá, as gerações de agora que teriam feito a ligação com a história. A história é um fio. Nós não começamos a história a partir de que nós vivemos. A história vem de gerações. E a gente tem que ter capacidade de fazer isso, de reconhecer isso, de registrar isso. Se as nossas entidades não fizerem isso, a burguesia, as elites, não o farão jamais. Então, eu não registro como derrota essa coisa eleitoral acontecida alguns dias atrás. Mas é consternado o fato de nós, antes desta tarefa que nós estamos começando aqui, não termos tido capacidade de recolher e organizar a história nossa, não da nossa geração, não de nós que passamos no sindicato, mas da nossa categoria. E eu acho que agora, com a TV Ban, com a videoteca, nós começamos a resgatar isso. Mas eu quero dizer para vocês que a biblioteca nossa é também, além da videoteca, um manancial de um repositário de experiências e, portanto, também um espaço revolucionário da categoria. Eu tenho alguma coisa lá sobre o Banco do Brasil, sobre a questão da tecnologia e coisa que valha, que me deram em fitas, eu vou trazer para cá, quero que seja parte do acervo aqui da videoteca. Não, mas eu tenho agora, tenho certeza que o que vem para cá não vai ser guardado. Tem uma viagem de horas para guardar. Então, quero dizer para os companheiros, hoje a gente é prefeito lá aqui desta cidade, e se não fosse o movimento da categoria, não estava lá. Aí os companheiros vão dizer, bom, mas está lá, mas também não está fazendo tudo que aqui o povo de Porto Alegre quer, realmente não quer, mas esse é o desafio da luta de classes. Nós temos que ter capacidade de dizer por que ainda não se tem
o atendimento de todas as reivindicações populares e se nós estamos enfrentando os grandes grupos econômicos aí. Então, enfrentamos de um lado os grandes grupos econômicos, do outro lado não atendemos às reivindicações fundamentais da classe trabalhadora. Essa é a contradição, mas é uma contradição que nós temos que enfrentar e sair dela, como povo organizado, com uma visão clara de que não se concilia. Não se concilia com os poderosos. Agora nós podemos conciliar com os nossos companheiros aliados no campo da esquerda, no campo popular. Nós não só podemos, como devemos passar por cima de divergências eventuais, que são, aliás, até necessárias na sociedade pluralista, democrática que a gente quer construir. Então a gente está numa missão, numa tarefa que foi dada inclusive por esta categoria, a dos bancários. A gente não está lá na prefeitura porque o Olívio Dutra é uma figura, não. Nós estamos na prefeitura porque os bancários têm uma história antiga nesta cidade e os trabalhadores uma história ampla no nosso estado, e a gente está lá. Por isso, e muitos outros companheiros, quadros da nossa categoria da classe trabalhadora, poderão estar em outras tarefas tão ou mais importantes do que essa. Isso tudo se faz através da organização das nossas entidades e da nossa luta por local de trabalho. Eu vejo vários companheiros aqui que eu não conhecia diretamente, e eu sei que é porque o sindicato tem ligações lá na base, direta com os companheiros. Nós fazíamos num tempo em que não tinha como fazer chegar as coisas na mão do companheiro, nós éramos perseguidos por dentro dos bancos, subiam a escadaria e por outro lado descia a segurança do banco e nós fazíamos a volta para chegar naquele andar, e quando chegava a segurança do banco naquele andar, nós estava no outro, por aí. E não fazíamos isso sozinhos. Não fazíamos isso sozinhos. Estava o Felipe, estava outros companheiros. Nós vinha para dentro do sindicato, discutia, divergia, tinha milhares de coisas que a gente aparentemente parece que não se entendia, mas era a categoria, era a entidade. Então, companheiros, eu me sinto ao mesmo tempo constrangido por estar com o nome ali numa placa, portal da porta, é uma coisa que a gente sempre achou que não é por aí, mas, por outro lado, convicto de que o que está ali é, na verdade, uma homenagem à luta de gerações de direções na nossa entidade. Nossa entidade nunca foi submissa, nunca este sindicato se submeteu aos esquemas do poder do governante de ocasião. Sempre se rebelou. Eu, quando cheguei aqui em Porto Alegre, em 70, o Mazuí era o presidente. O Mazuí até talvez nem saiba, mas eu cheguei aqui e tinha dois companheiros presos, um companheiro da federação, outro companheiro do próprio sindicato, que foi depois de vereador e um acidente, e um grupo de companheiros com os quais me relacionava me deu a missão de eu distribuir uma denúncia da prisão desses companheiros. O sindicato já tinha feito aquilo, mas eu estava chegando e achava que o sindicato tinha que fazer muito mais do que tinha feito. E aí a gente distribuía os bancos, envia pelo correio, e fazia formas de fazer chegar lá, e o sindicato recém tinha saído de uma intervenção, estava procurando criar um espaço de organizar a categoria e tal, enfrentar isso, e eu acho que nós tínhamos razão, mas também reconheço que os companheiros que estavam na direção, o próprio Mazuí, tinham tranquilidade e também tinham consciência do espaço que tinham, e que estavam fazendo um trabalho correto de retomada do espaço do sindicato. Tanto que depois nós tivemos junto na direção do sindicato e trabalhando. Agora, também, eu vejo que nas nossas ações como bancários,
nós ainda temos atrás da movimentação de outras categorias. Nós ainda temos aquela divisão: bancários de bancos públicos federais, bancários de bancos públicos regionais e estaduais e bancários dos bancos privados. Nós ainda temos um problema sério aí de unificação de uma política, além, às vezes, até da unificação de propostas e até de datas bases ainda tem problemas, enquanto que outras categorias já avançaram nesse esquema. Já tem avanços maiores do que aquelas situações que vivemos enquanto estávamos na direção do sindicato. Mas é preciso aprofundar essa unidade na diversidade de categorias do nosso país. Os bancários, nós somos assalariados, trabalhadores, um elo na cadeia dos explorados, e nós não podemos deixar de fazer a nossa luta ligada com a luta de outras categorias. Às vezes não, mas nós somos outra coisa, o sistema financeiro, um troço diferente. Realmente é um troço diferente, tem a sua especificidade, mas a exploração é comum: o sistema financeiro, o industrial, o comercial, o setor primário. Então a gente tem que ter capacidade de se articular com todas as demais categorias. O nosso sindicato tem feito isso na sua história. E a gente quer que os companheiros, hoje, ingressando na vida sindical, participando dessa direção, ou que participarão das direções futuras, também tenham essa compreensão. A luta dos bancários é importantíssima, tem a sua especificidade, mas tem a luta do conjunto dos trabalhadores. E nós temos que ter capacidade de, ao mesmo tempo que levamos as nossas reivindicações, nós somarmos com as reivindicações dos demais trabalhadores e dar qualidade política para isso. Porque nós não temos que estar apenas reivindicando o salário, melhores condições de trabalho, que são fundamentais, unificam a categoria, organizam ela. Mas nós, trabalhadores, temos que disputar taco a taco com a burguesia o poder. E nós somos maioria, nós temos que ser poder neste país, se nós efetivamente queremos a democracia. Obrigado. Pois o Felipe vai fazer o encerramento agora. Já respondo a íntegra do projeto da TNB. Bem, companheiros, eu acho que o Olívio falou mais do que eu falava. Pediria ao companheiro Marcelo, o pessoal está lá fora, que em vez de ficar, ouvisse o que até é importante para a gente colocar na hora do dia. Vejam bem, a Termeban, o pessoal está lá fora mesmo, ela tem um significado muito importante para esse sindicato, e o movimento sindical bancário e o movimento sindical do Rio Grande do Sul inteiro. Ela significa um avanço que nenhum outro sindicato nesse estado chegou até ela. E eu quero retomar uma questão que, por que a gente fez isso aí hoje, 22 e tal, convidando companheiros para vir aqui? Porque até o dia 15, fim de janeiro, queremos estar montado um projeto que não apenas esse sindicato se faz uma videoteca, com uma televisão, um vídeo, uma sala bonitinha para arrumar o pessoal, mas também, inclusive, toda a capacidade de produção das batalhas da categoria, da Central Única dos Trabalhadores, do movimento sindical do Rio Grande do Sul, numa dimensão que a gente tem que começar a preparar. E o Olívio colocou com a maior perfeição que eu já vi até hoje. Eles foram capazes, com burguesia, e não nos iludamos, a burguesia é uma classe preparada para exercer o poder, de criar a imagem de um colo de mel, a exata imagem e semelhança daquilo que era a despolitização de uma parte não organizada dos trabalhadores. Eu me recordo muito bem do Mário, num debate dias atrás, logo no primeiro dia, no dia da eleição mesmo, dizendo que os não organizados venceram os organizados.
aqueles que não eram trabalhados nos seus sindicatos, aqueles que não eram trabalhados na associação de vila, na sua empresa, na organização de trabalhadores, venceram. Os sindicatos hoje têm capacidade de construir alguma coisa, de espalhar, de fazer, plantar e crescer e florir alguma coisa melhor, seja esse sindicato de bancário de Porto Alegre, o de metalúrgicos, aqui, o de Canoas, que fez muita coisa boa, São Bernardo e outros mais, tem que se capacitar a organizar alguma coisa na sua categoria que floresça fora dela. E florescendo, se alguma coisa a mais. Isso aqui é mesmo uma equipagem que o dinheiro compra. Para fazer isso aí, é preciso, no primeiro momento, organizar a entidade de tal forma que ela tenha capacidade de fazer isso acontecer. Ao mesmo tempo, é preciso que isso aí não seja um fato isolado, num momento isolado de uma direção, de uma gestão sindical, mas tenha um vínculo com a história do passado de uma categoria e o vínculo com o futuro que a gente quer chegar. Eu também discordei mais isso aí, porque eu acho que não era boa palavra. Luto. Eu me recordo bem que eu acordei naquele dia de manhã, aquela segunda-feira. E a minha companheira, a Márcia, aqui, dizia assim: Felipe, não liga o rádio. Eu não ligo o rádio. Eu não quero ouvir as notícias. Eu já sei que o Collor está na frente. Eu dizia para ela: eu vou ligar o rádio, porque são 8 horas da manhã, e às 8h30 eu quero estar no sindicato, porque às 10 horas eu quero ter já discutido com o pessoal de divulgação, com quem que era a editoria lá presente, uma matéria passando no bancário dizendo que nós vamos nos entrincheirar nas conquistas atuais e tirotear essa direita, esse conservadorismo, bala a bala, até que a gente possa desalojá-lo da posição que eles estão hoje e tomar a ofensiva outra vez. Um ditado antigo diz que não existe derrota definitiva para a classe trabalhadora. Existe apenas o porvir, o futuro da gente. E quando a gente faz isso aqui hoje, estava planejado para ser hoje, porque a gente achava até que podia ganhar. Você, claro, não tem que mentir para ninguém. E ganhando, a homenagem prestava-se totalmente à realidade. Mas também tinha uma discussão que eu tive com a Miriam, né, de qual tinha que ser a matéria central da revista Livre. Ela achou que era educação e acabou sendo educação, que vai ser a matéria central, e eu achava que era a história do movimento sindical bancário no Brasil. Tudo bem, a minha posição foi aquela que não vigorou. Mas, certamente, a trincheira cavada pelo Olívio, pelo Fabrício, pelo Mazuí, pelo Renato, e a trincheira cavada agora, para criar um futuro para nós todos, porque o futuro ficou à vista de nós todos nessa eleição mesmo perdendo. Um futuro onde a classe trabalhadora seja de fato hegemonia no voto, no poder, na organização, e que nunca mais, no futuro, a partir de coisas como essas, coisas pequenas, porque isso aqui é apenas um começo, nunca mais um magre da vida possa dizer: os não organizados predominaram. Os não organizados são aqueles que a burguesia hegemoniza e trabalha o massa de manobra dos seus desígnios, das suas mediocridades econômicas de um processo de dominação. Os organizados são aqueles que ninguém pode manobrar. São aqueles que resistem e se organizam, fazem um processo social, político, de categorias de trabalhadores crescerem a um patamar que é impossível ser revertido. Hoje a Rede Globo ainda conseguiu uma vez reverter o processo para o trabalhador. Por 4 milhões de votos, por 8 milhões de abstenções, por 9 então. 3 milhões e meio de votos nulos e quase 1 milhão, 900 e poucos mil de votos brancos. Quando a gente esquece de acordar de manhã cedo, porque está tão triste, tão magoado,
porque a nossa posição não foi referendada. Nós deixamos de construir o futuro. Eu acho que nós que estamos aqui hoje, o Olívio, que fez esse discurso maravilhoso, de um homem como só um homem como ele poderia fazer, como o Fabrício fez, como o Mazui fez, como o Renato fez, relembrando coisas. E até lembrando que daqui a pouquinho, mais uns meses aí, o Alegrete, o Simão, que amanhã vai casar, o companheiro Marcelo, que eu esqueci o nome, toquei o nome dele na cabeça, o Zebu velho ali, o Maia, vão lembrar que houve um dia nesse sindicato em que a gente começou a construir alguma coisa para não ser apenas uma coisa para começar aqui e ficar adiante e se perder. Companheiro Ricardo de Canoas, companheira Lima de Canoas, todos aqueles que estão aqui. Deve ter começado, eu espero ter começado, e eu acho que o ato foi para isso, alguma coisa invencível. Mesmo que nos ataque, não pode ser vencido. É isso aí. Peço ao companheiro Olívio Dutra, aos companheiros homenageados, que cheguem comigo aqui ao lado dessa placa, porque ela vai ficar aqui enquanto esse sindicato durar. Está escrito aqui o seguinte: nesta data foi inaugurada pelo CEB a TV Bamba, que é instalada neste ato. A partir de hoje, essa sala deve-se-á com o nome do atual prefeito de Porto Alegre, companheiro Olívio de Vera Dutra. É homenagem dessa entidade a todos os ex-presidentes e lutadores, não apenas os ex-presidentes, mas os que lutaram nessa categoria. Porto Alegre, 22 de dezembro de 2019, questão 19. Então, companheiros, esse caminho. Vermelho é porque tá gravando, tá vendo? Tô gravando os dois lá. Aproximei. Olha assim, no meu ali Simão, de bando. O meu documento já é Simão. O meu documento Simão. É diferente. Um pouquinho diferente. Aqui é um pouquinho diferente.
87, lembra? Hã? Pois é, eu. Vídeo que eu nada mais estou fazendo do que tentando direcionar o que é hoje o anseio da categoria bancária, que é construir ela mesma um sindicato. Não construir sozinho. E aí, o que é chato? Tá chorando? Irmão, tu sai da minha frente, vai se vai filmar, senão eu não apareço nunca. Tu te bota na minha frente. Uma parte já pagou Vai ficar bonito. Então, agora em janeiro, já recebeu a terceira parte. Então, pensa que Deus não vai ganhar. Há 2 anos atrás, metade do que eu ganho. Hoje eu ganho o dobro do que eu ganho. É isso aí. É isso aí, bicho. Pera, eu tive uma ou 2 vezes. Eu já peguei, cadê? Mas não podemos entrevistar isso aí. Parafusos aqui meio. Não, ele está em casa. Eu estou aqui no sindicato, ele está em casa, é isso. Ele foi em casa tomar um banho e trocar de roupa já, claro. Daqui a pouco começa a festa. Esse aqui acho que é da irmã, não é? Dá uma olhada. Não precisa. Como é que faz a cesta? Faz a cesta? Não, foi meu colega. Não tem como não. O vizinho não sabe nada, o vizinho tá no saco aqui, ó. O vizinho só obedece a ti. Olha, esse sindicato é do Felipe, não é de sindicatos bancários mais. Tá, eu não sei, o vizinho só faz o que o vizinho mandar. Pô, cara, vai tomar no cu. Sindicato é difícil, coisas bancárias é da direção. Tá misturando bom com ruim. O vizinho sempre vai quebrado, né? É um capa maior aí, pô. Eu só um pouquinho. Me chama o vizinho ali, ó. Tem que ser. Não tem que ser, eu tô trabalhando, cara. Me chama o vizinho aí, tá? Aqui, ó, os caras só obedecem por andar aí. Tem um canto, bem remoto, eu acho que Não mandaram, tio. Olha só. Aqui será servido chopp gelado, né? Digamos o seguinte, que isso aqui é uma festa eclética, né, onde vai ter a parte política, um painel sobre uma exposição sobre a conjuntura, feito pelo DNB, feito pelo secretário-geral da CUT Nacional, Gilmar Carneiro, sindicalista brasileiro. Depois, então, começa a parte cultural, na qual vamos ter o lançamento da Revista Livre, o lançamento do Gibi Bancomeu, premiação do concurso de cartoon. Depois, então, teremos a parte, né, que poderíamos chamar a parte mais festiva, onde será servido chopp, salgadinhos, uísque, enquanto o pessoal poderá optar entre
olhar o painel de cartoons ou ao som com a música sob o comando do companheiro Túlio. E ainda temos também reservado para essa noite um show com os músicos gaúchos Paulo Silva e Raul Van. Essa é a festividade dos 57 anos do Sindicato dos Bancários e dos Empregados dos Estabelecimentos Bancários de Porto Alegre. Plim, plim. Vai pro ar isso aí? Chores, Lola, coração partido. Bem que ele podia fazer um show lá no Porto. Bem que podia fazer um show aqui hoje, né? Bom, Chegando perto. E aí, campeão? Deixa eu largar essas broncas lá em cima. Tchê, tu te diverte? Vai te gravar. Vai te gravar. O Jardim ele falou que ele está sempre rindo. O Jardim falou que eu sempre rindo. Pronto para registrar o momento. Vocês já pegaram aqui? Olha, porque a tua mesinha aqui vai tirar. Não vai. Não. Tem um pra lá, entendeu? Essa hora a Maria passa um número pra lá. Só que eu não sei qual é que foi o número. Não, pega o bolo. Não dá. Não dá que eu já tentei fazer isso e não deu. Eu quero que tenha ali todos os números de telefone, entendeu? Pede pra ele ligar um desses números. Fora o 27. Deixa. Só um momentinho, né? Quer falar com você junto? O número é 27, aqui, ó. Cadinho, o número que tá na... Tá certo.
Não, vamos ter que autografar isso aqui. O setor que ele tem lá. O setor que ele tem lá que tem. É rural, né? Grande rural. É rural da Vanessa. Para com isso, gente. Possível, eu comprei, acabei comprando o Chico igual de vocês. É bom isso aí, né? Mas tem aí, é uma picadinha pra pegar a cabeça, né? Fica bem do canado, né? O cara não se acerta, né? Aguenta aí. E cada figurinha que vai pegar. Os caras penduravam no mural, e aí? Para de ser hoje. Até ele vai desanimar, mas vai triste. Com licença, é mais caro, meu. Filmando certa coisa aqui, digamos que a primeira volta deu para experimentar, é um carro bastante ágil para rodar dentro da cidade, principalmente porque é um carro fácil de estacionar, qualquer por aqui, agora mesmo ali não tinha local para estacionar, ainda bem que saiu uma moto,
Ah, eu quero me entender um pouco. Eu não conheço aquela fera. Só que ela está numa posição que interessa pra nós. Ela quer uma eleição democrática. Aquele rolo da emergência. Agora os pelegos que perderam a... Aguardando o secretário da Corte ainda. Então? Sim, senhor. Vou pedir a falhar. Vamos então? E aí, meu irmão? Tudo bom? Vai ser o último. Se o publicitário apoia, eu vou. Tem o tempo. Tem quem vai dar. Olha a propaganda, Gastão. Cigarro aí, agora eu falo que vai estar aqui e vai estar luz. Você é tão caro. Não, mas estou nessa posição. Cá está a verdade. Fiquei 10 dias fora, mas não vou. Assim que agencia, Peraí. Olha, velho. Você tá bom? Só tava aguardando a vossa austera presença. Obrigado. Luiz Antônio Castanha Maia, secretário do nosso sindicato. O companheiro Gilmar Pedruzzi, presidente estadual da Central Única dos Trabalhadores. O companheiro Gilmar Carneiro, secretário-geral da Central Única. E o companheiro Ricardo Benzoini, presidente nacional. Por favor, companheiros, tomem assento. Companheiro Gilmar Benzoini, companheiro Pedruzzi, está aqui para apresentar. Pedimos aos mais companheiros que se assentem para a gente poder iniciar então esse painel planejado pelo aniversário do nosso sindicato, 57 anos de luta e desistência dessa entidade. Companheiro Gilberto, a medida, por favor. Aqui. Bem, companheiros, hoje o Sindicato Bancário de Porto Alegre completa 57 anos de luta, onde uma categoria inteira sustentou a entidade para ser o objeto, o instrumento de construção das suas batalhas. Hoje também reuniu aqui o nosso Departamento Nacional de Bancários e Central Única, discutindo a continuação das batalhas que a categoria tem travado. Ninguém começou no Brasil inteiro uma batalha sozinho. Mas, muito antes de estarmos aqui, nesse sindicato, ou em qualquer outro sindicato do Brasil, muitas pessoas, companheiros de luta, na diretoria dos sindicatos, fora delas, de forma coerente, com honestidade, trabalharam para que os seus sindicatos crescessem. O nosso sindicato hoje completa 57 anos. Esperamos que daqui a 57 anos, pelo menos a grande maioria dos participantes que estão aqui, ainda possa ver festejarmos mais um aniversário.
onde ele veio reunir hoje aqui para discutir questões do movimento, questões da nossa luta, do futuro da categoria bancária e do futuro dos trabalhadores. O futuro das nossas lutas se constrói na base da categoria, mas organizativamente dentro das paredes de um sindicato. De um sindicato como esse, que tem paredes que mais que um tempo são sagradas. Sagradas porque é aqui que construímos nossas batalhas e as organizamos. E ao organizá-las, nós preparamos exatamente aquilo que é o futuro de cada trabalhador. Nós vamos abrir esse painel, que hoje tem como perspectiva discutir a questão da conjuntura e as tarefas dos trabalhadores nessa conjuntura, pedindo que inicialmente nos fale o companheiro do secretário-geral da Central Única, que hoje não apenas aqui, representa a Central, mas também faz com a sua presença uma colocação em torno daquilo que hoje nossa Central Única pretende encadear no movimento como proposta de direção do movimento sindical brasileiro. O companheiro Gilmar Carneiro será então o primeiro a falar nesse painel que inicia e abre essas comemorações. Depois, pela ordem, o companheiro Gilmar Pedroso e o companheiro Berzoini, pedimos que o tempo seja mais ou menos controlado, porque há outras comemorações, inclusive, companheiros que estão chegando aí para assistir mais manifestações desse dia de festa. Companheiro Gilmar. Em primeiro lugar, é importante fazer uma saudação a todos os bancários de Porto Alegre, mas sempre importante realçar também que nós estamos aqui com diversos companheiros representantes bancários de todo o Brasil. Bahia, de Minas Gerais, vários dirigentes de São Paulo, mas do interior do Rio de Janeiro, toda a direção do Departamento Nacional do Bancário da CUT está aqui, o Vacari, que é o vice-presidente nacional do DIES, temos aqui vários companheiros da instância da CUT regional, da CUT estadual. Então, eu acho que é importante registrar essa presença de representantes a nível nacional, estadual e regional, não só dos bancários, mas de toda a Central Única dos Trabalhadores aqui, também com o pessoal da Direção Nacional presente. A própria Araújo, inclusive, é também da Executiva Nacional da CUT. Mas eu acho que é importante destacar o papel do Sindicato Bancário de Porto Alegre na luta que nós tivemos nessa jornada de mais de 10 anos, que começamos junto contra a ditadura, principalmente por ser o sindicato mais ativo em termos de idade nossa. Quando nós começamos em São Paulo como diretoria, Porto Alegre já estava com o Olívio Dutra, com o Felipe e outros companheiros de jornada. E na greve de 79 foi um sindicato estratégico nessa campanha nossa de 79. Foi Belo Horizonte e Porto Alegre que tiveram papéis importantes junto com o Sindicato do Rio e com o Sindicato de São Paulo. Avançamos, hoje esses 4 sindicatos estão na CUT, tiveram papéis importantes na condição da CUT, mesmo o Sindicato do Rio, que naquela época, quando criou a CUT, não acompanhou, depois viemos a CUT, uma proposta da CUT a ganhar a diretoria do Sindicato do Rio de Janeiro, e no caso do Rio de Janeiro, hoje tem um papel importante também dentro da CUT. Agora, Porto Alegre teve um papel muito importante na campanha de unificação nacional dos bancários, com o Olívio, com o Felipe, com todos nós. Mas evoluímos, hoje os bancários têm um papel importante a nível geral da classe trabalhadora, desde a discussão, como no ano passado, do contrato coletivo de trabalho, que foi uma campanha nacional unificada nos modos de contrato coletivo de trabalho, e temos aí grandes contribuições do ponto de vista político. O próprio Olívio, que era presidente nacional dos bancos, do Partido dos Trabalhadores, hoje é prefeito de Porto Alegre, e por coincidência, não foi nada articulado, nada corporativo, o Guxiquem, que era o nosso presidente do Sindicato Bancário de São Paulo, acabou assumindo, substituindo Olívio Dutra na presidência nacional do partido. Mas eu acho que é importante dar um salto sobre essa experiência de 79, a criação da Central, a criação do próprio Partido dos Trabalhadores e essa contribuição importante dos bancários de Porto Alegre, mas entrar um pouco no Brasil de hoje. Nós fizemos uma discussão do Executivo
da CUT durante 3 dias em Cajamar, e há uma grande preocupação em pensar os dois Brasis. Um Brasil até 15 de março e um Brasil depois de 15 de março. O Brasil até 15 de março é um Brasil extremamente delicado para todos nós, porque a inflação está muito alta, não está em 51%. Esse aumento da gasolina vai levar mais ainda a inflação para cima, ela deve estar por volta de 70%. E a perspectiva de até 15 de março é que a inflação, se bobear, ela vai talvez até 100% ao mês, a inflação. Para vocês terem uma ideia, uma inflação de 60% ao mês corresponde a 28.000% ao ano. É a famosa economia começa a vir a pó. Não o pó do Collor, mas um outro pó. Né? E fizemos uma discussão de a importância da gente trabalhar um plano para 1990 e um plano também até 15 de março. E nessa discussão do que vai acontecer no Brasil até neste 1990, nós discutimos 2 aspectos extremamente importantes para nós, que um tem a ver com o outro. Né? Do ponto de vista político, o fundamental para 90 vão ser as eleições gerais, que tem como primeiro turno outubro. E por que essas eleições são fundamentais? Elas são fundamentais tanto do ponto de vista dos governadores, que eles que dão organicidade ao governo federal, através das suas bancadas federais e através do controle que o governador tem sobre a economia de cada estado, e também pelo papel estratégico que quem fizer maioria no Congresso Nacional terá poderes de regulamentar a Constituinte, que vai ser revista. Essa Constituição vai ser revista até 93 sob o novo Congresso Nacional. Então nós podemos desencadear uma campanha e dar o troco ao Collor. Quando digo podemos, somos nós, trabalhadores, e toda essa frente ampla, que Rio Grande do Sul teve um papel brilhante no segundo turno das eleições presidenciais, junto com o Rio de Janeiro, que deram, juntamente com Brasília, das 3 vitórias importantes do Lula no segundo turno, mas nós vamos ter que ter a capacidade de ser diferente, talvez no primeiro turno, mas trabalhando com a perspectiva de eleger uma bancada unitária, né, uma bancada que se some no Congresso Nacional, para fazermos o possível para termos uma maioria absoluta no Congresso Nacional, que não é difícil de acontecer isso. Se nós tivermos capacidade, nós podemos fazer uma grande bancada do Rio Grande do Sul, uma grande bancada do Rio de Janeiro, de Brasília, de São Paulo, de Minas Gerais, dos principais estados, onde nós temos uma militância muito forte e, junto até com o mais comprometido do PSDB, a gente fazer uma maioria no Congresso Nacional. Agora, se conseguirmos fazermos um número grande de governadores também, nós vamos ter condições de fazer com que o Collor tenha menos poderes para controlar, privatizar, entregar o país para a economia internacional como ele pretende. Isso do ponto de vista político. E tem o problema econômico, que é, além da gente conseguir sobreviver até 15 de março, nós vamos ter que, no primeiro semestre principalmente, nós vamos ter muitos pacotes econômicos e que caminharão para serem pacotes recessivos, pacotes que poderão e deverão gerar desemprego, arrojo salarial. Eles vão querer desindexar o salário em nome de uma livre negociação, isto é, nós corremos atrás da inflação e com isso nós poderemos viver uma situação onde o empregado prioriza o emprego em detrimento do salário. E o movimento sindical vai ter que saber responder para esse tipo de situação, como nós vivemos em 81, 82 até 83. Agora, então nós vamos ter que saber combinar o econômico do curto prazo com o político do médio prazo, que são as eleições gerais. Para nós bancários, em relação ao pagamento semanal metenizado, que foi o aprovado na Executiva Nacional da CUT, que, do ponto de vista comparativo, há uma perda numa inflação de 50% ao mês, nós deixaríamos de recuperar apenas 2,7% do salário no mês, né, em termos de você receber o salário na semana e corrigido pela BTN da semana. A própria imprensa teve dificuldade de entender um pouco essa proposta, mas no português do trabalhador e da dona de casa, a proposta é o seguinte: você pega o salário do mês, divide por 4 e corrige pela inflação da semana.
calculado pela BTN fiscal. Então, na verdade, é só isso. Agora, a grande diferença é que, além de você receber semanalmente com o BTN na semana, para você receber a inflação da semana, você também tem que receber a inflação que o patrão está devendo, que é o IPC do mês anterior. Então, assim, essa discussão ela é muito importante, porque, na verdade, se você receber o IPC de dezembro, que é de 53%, mais a inflação de janeiro, mesmo que seja de 51%, se você acumular uma com a outra, no mês de janeiro, os empregados teriam direito a por volta de 118%, talvez até um pouco mais, de reajuste salarial. Então, daria para dar uma desafogada com a escalada da inflação que nós estamos vivendo, né? Agora, ao mesmo tempo, entre receber mensal com pagamento do IPC do mês anterior e receber o pagamento semanal BTNizado, desde a executiva da CUT, que eu vinha tentando, na executiva da CUT eu fiz uns exercícios, davam 7 formas diferentes de você ir evoluindo até chegar no pagamento semanal BTNizado. No avião, eu aprofundei um pouco mais, tem 10 formas diferentes de você pagar, até chegar a esse ideal. Uma das formas menos avançada é exatamente o acordo que foi feito na Fiesp com os metalúrgicos, que é receber a inflação do IPC do mês, mas somente no final do mês. Isto é, você vai receber de 10 em 10 dias ou de 15 em 15 dias, mas corrige o salário somente no final do mês. Enquanto que já tem empresa que paga, mesmo que seja quinzenalmente, mas já aplica o IPC do mês na primeira quinzena. Eu acho que essa discussão depois a gente pode até esclarecer melhor o plenário, mas eu acho que, além da... vamos ter que conversar, preparar uma potencial greve nossa de bancária agora para fevereiro. Aí eu conversei com o superintendente da Relação de Trabalho antes de vir para cá hoje de manhã, e está querendo marcar reunião com o comando dos bancários só segunda ou terça-feira da semana que vem, né? E o grande argumento dos banqueiros não é só do Alencar Rossi, é dos próprios banqueiros. Eu conversei com vários deles para sugerir que já resolvesse isso rápido. Eles estão sabendo, pelo próprio Collor, pelo pessoal do Collor, de que o pacote colorido vem principalmente em cima dos bancos, que é quem está ganhando mais. E eles querem resolver os problemas deles não pagando nem semanal nem quinzenal para nós. Então nós vamos dizer o seguinte: olha, até o pacote nós queremos recuperar a inflação, sim, nem que seja com greve, e depois do pacote a gente sempre negocia sobre a luz do novo pacote econômico. Mas, embora tenha carnaval no final de fevereiro, mas talvez nós tenhamos que fazer as micaretas que fazem os baianos, os gritos de carnavais antes. E é fazer carnaval na porta de banco aí na primeira semana, segunda semana, terceira semana, porque se for fazer greve vai ter que fazer até o dia 15 de fevereiro. Depois do dia 15 de fevereiro não adianta fazer mais greve, porque aí o pagamento viria só no final do mês, então teria que fazer pagamento retroativo. Mas talvez nós tenhamos que fazer uns carnavais de ensaio de carnaval na porta dos bancos com uma greve. Se não fizer isso, talvez eles não paguem, né? Talvez saia a negociação e eles não queiram obrigar todo mundo a pagar um quinzenal. Aí a gente tem que fazer greve banco a banco, como a gente fez no ano passado em São Paulo. Eu gostaria de parar por aqui, porque aí todo mundo fala. Depois eu acho que dá para fazer um bate-papo bem informal entre nós todos, e a gente vê como é que a CUT está vendo, como é que está a greve dos petroleiros, como é que ficou. A gente pode dar um quadro geral, como é que está a situação econômica e política para todos vocês. O importante é estar juntos aqui comemorando o aniversário do sindicato, que é o aniversário da categoria, não só do mas de todos os bancários do Brasil e de toda a classe trabalhadora. Muito obrigado a vocês. A gente fica aqui à disposição para bater um papo. Companheiro Gilmar Carneiro, agora o companheiro Gilmar Carneiro. Companheiros, companheiras, para nós é uma grande satisfação estar aqui conversando com os companheiros nessa data do aniversário dos sindicatos bancários de Porto Alegre, que, sem dúvida nenhuma, representou a primeira trincheira de luta contra a ditadura militar aqui no Rio Grande do Sul, realizando as primeiras greves contra a ditadura militar em 79, juntamente também com os companheiros do vestuário. E daí, de lá para cá, este sindicato foi um exemplo de luta. Um exemplo de luta que foi se espalhando por todo esse
e, sem dúvida nenhuma, foi o que conseguiu resistir nesse período todo ao arrojo salarial, à violência praticada pela ditadura militar nesse período. Acho que o companheiro Gilmar colocou aí a nível nacional os encaminhamentos e o que está se desenvolvendo nesse período, o que o movimento sindical está pensando nesse período, na verdade, para mais uma vez, podemos assim dizer, resistir à escalada inflacionária e também aos pacotes econômicos que já viraram rotina no nosso país. Aqui no Rio Grande do Sul, cumprindo aí a decisão da própria CUT Nacional, a gente também está tentando uma negociação, levando essa luta contra a inflação. Nós tivemos encaminhando uma negociação com a Fiergs, a nível de Estado, e nós sabemos que aqui no Rio Grande do Sul nós temos grandes diferenças nessa questão de negociação do que acontece no centro do país, que o empresariado tem praticamente se negado a sentar na mesa com o movimento sindical para discutir, para dialogar, para negociar qualquer coisa a nível de Estado. Ele sempre existiu e nos parece que cada vez mais a posição dos empresários tem sido essa, de não discutir, não dialogar no conjunto. E tem sido essa a posição adotada pela Fiergs. Quer dizer, simplesmente eles receberam o movimento sindical, receberam a proposta e o que eles fizeram? Deram, agora nessa semana, com toda a cobertura colocada pela imprensa e que para nós, para o movimento sindical, está totalmente fechado, inclusive não colocando nenhuma declaração, e simplesmente a declaração dos empresários, a posição dos empresários, de uma forma sacana, desonesta, porque a partir do momento que se entregou a pauta e que houve uma discussão com o empresariado, com a Fiergs principalmente, e que eles ficaram que na semana seguinte ter uma nova negociação e uma posição, simplesmente não negociaram, não deram nenhuma posição oficial e foram para a imprensa colocando de que a CUT estava com uma proposta infantil, uma proposta ilegítima, e quando nós sabemos perfeitamente que ilegítimo são os lucros que os empresários estão tendo, porque nós compramos, tudo que nós compramos é por BTN, tudo é BTNizado, em qualquer lugar que nós entrarmos, lista de BTN, isso nós não temos dúvida, mas infelizmente essa é a postura dos empresários aqui do Rio Grande do Sul, que na verdade o que vai ocasionar isso é uma atitude nossa, do próprio movimento sindical, de radicalizar também. Sem dúvida nenhuma, essa vai ser a única saída que nós vamos ter, é radicalizar, já que a própria Fiergs coloca que 83% das empresas do Estado já pagam com adiantamento quinzenal. Isso, até esses números até não estão muito longe disso, nós até reconhecemos que não estão, mas nós sabemos que a nossa proposta não é simplesmente o pagamento quinzenal, nós queremos o pagamento semanal, e sim o pagamento pela BTN, porque não resolve nós ter pagamento semanal, até pagamento diário, que nós vamos continuar tendo perda. Claro, o que está sendo colocado aí, badalado pela imprensa, de que a Fiergs deu uma orientação para todas as indústrias para que paguem com antecipações quinzenais. E nós sabemos perfeitamente que algumas categorias já estão, inclusive, conseguindo pagamento de 10 em 10 dias, já reajustado. Mas é essa demagogia tentando fazer de que tudo está assim, tudo está sendo pago dessa forma, quando na verdade a gente sabe que na prática não está acontecendo. Bom, essa sempre foi a postura da Fiergs, uma postura desonesta e do presidente da Fiergs, que está sendo inclusive cotado aí está sendo cogitado para o Ministério do Collor, está sendo cogitado ao menos para as equipes do governo do Collor. Bom, isso mostra bem claro para nós o que nos espera nos próximos dias. Está mostrando o que nos espera, o que espera o movimento sindical, o que vem pela frente aí nesse período e após a posse do Collor. Nós não temos nenhuma que
próprios empresários aqui do Rio Grande do Sul, durante esse período todo, estão declarando na imprensa de que vai ter recessão. Isso está claro, dito inclusive pelo próprio Mandelli, sendo manchete na imprensa do Estado, de que a única saída é ter recessão, mas de que essa recessão não vai ter sacrifício para os trabalhadores. Nós não somos mais bobos, não somos mais crianças, e nós estamos no movimento sindical e os próprios trabalhadores têm claro de que recessão significa o quê? Significa desemprego, significa arroxo salarial, significa que quem vai pagar são os trabalhadores. Então, essa é a grande demagogia também que está sendo feita. Ao menos aqui o empresariado está colocando isso, né? Que a única saída é recessão, mas de que os trabalhadores não vão ser sacrificados, como se a recessão não atingisse os trabalhadores, quando na prática vai atingir diretamente os trabalhadores. Então eu acho que nós temos que aproveitar esse momento e essa oportunidade de se reunir aqui e ver como é que nós vamos enfrentar esse período. Como é que o movimento sindical vai enfrentar mais essa, que infelizmente nós temos toda a preocupação nossa, todas as nossas forças têm sido voltadas para quê? Para combater os planos econômicos, para combater o próprio arroxo salarial, para buscar a sobrevivência do dia a dia. Quer dizer, primeiro nós tivemos que sair defendendo, agora, há 3 meses atrás, há 2 meses atrás, nós estávamos defendendo a política salarial vigente. Quer dizer, nós tivemos que sair na rua brigando, e até fazendo greve em algumas categorias, para fazer cumprir a política salarial aprovada pelo Congresso Nacional, que hoje está completamente superada. A política salarial vigente está superada. Não temos dúvida disso. Dizer, o que nos resta agora? Nós estamos à beira de um presidente da República que, o que nos parece, a público não está colocando claro quais as propostas, mas nós podemos esperar. Pelos compromissos que ele tem, e isso até colocado pelo Gilmar de que vai mexer na área financeira, eu tenho grande dúvida, porque o compromisso que o Collor tem com os especuladores, com o mercado financeiro, com os grandes empresários desse país, me parece que não vai mexer em nada nos grandes lucros que hoje gira em torno da exploração financeira, da especulação financeira. Então, nos parece que nisso não vai mexer em nada. O que vai acontecer então? O que nós podemos esperar como trabalhadores? Nós podemos esperar, vamos ficar esperando o que aconteça. Eu não tenho dúvida nenhuma de que vai haver arroxo salarial violento, vai haver recessão, vai haver desemprego. Nossa área, que é a área metalúrgica, nós já estamos sentindo isso hoje. Quer dizer, nós temos, por exemplo, a minha categoria, quase 50% dela está ligada à área da indústria de máquinas agrícolas, e a situação é melancólica. Quer dizer, já estão em 3, 4 férias coletivas seguidas, e com perspectivas de grandes demissões a partir do mês de fevereiro. E isso não vai ser só na nossa área que vai acontecer, vai se desencadear em todas as categorias, em todas as áreas. Bom, em cima disso, companheirada, eu acho que o movimento sindical vai ter que fazer uma profunda reflexão. Eu quero levantar aqui um problema, porque eu acho que faz parte dessa discussão nossa, que nós vamos ter que fazer, de que ou nós, como movimento sindical, deixamos de simplesmente, porque nós estamos uma boa parte do nosso tempo, nós estamos gastando na discussão interna, nas divergências internas do próprio movimento, das várias tendências do movimento, e nós não estamos nos preocupando com o que vem pela frente. Eu acho que nós temos a responsabilidade muito grande, e essa classe trabalhadora desse país, ela espera que o movimento sindical sim aponte quais as saídas para nós poder enfrentar o que vem pela frente. É uma questão séria que está se passando no movimento, e aqui nós podemos discutir abertamente, claramente isso. E isso está acontecendo também dentro da CUT, em todos os níveis. Quer dizer, a disputa acirrada interna do movimento sindical e dentro do próprio movimento sindical progressista
de esquerda. Isso é um problema, companheirada. Isso é um problema que nós temos que refletir e ver como é que nós vamos enfrentar para poder enfrentar o inimigo maior, porque nós não somos inimigos entre nós. Nós podemos ter divergências, né, de entendimento, divergências de encaminhamento, divergências políticas. Agora, é preciso que o movimento sindical amadureça. Vamos ter que amadurecer muito, refletir muito para poder enfrentar o próximo período. Porque, evidentemente, que o Collor está aglutinando em torno de si todos aqueles nomes que estavam meio apagados aí no último período do governo, ao menos aqui no nosso estado. O que está ressurgindo aí? Está ressurgindo Marquesano. Marquesano está ressurgindo. Exatamente. A nova república agora está dando lugar ao novamente assumindo os nomes da ditadura militar. E está se formando aqui no nosso estado, sem dúvida nenhuma, uma grande aliança de direita com grandes condições de ganhar essas eleições e de penetração na massa. Ou alguém tem dúvida disso? Se alguém tem dúvida, nós olhamos a própria eleição para presidente da República do Collor de Mello aqui nesse estado. Claro que no segundo turno foi... Não, até no primeiro turno a vitória do Brizola foi grande. Agora, ninguém de nós admitia que o Collor de Mello fizesse tanto voto como fez, sem ter nenhum partido. Mas é claro, por trás estava aqui uma aliança, PDS, PFL, que é o que está se preparando para o governo do Estado. PDS, PFL e PTB, numa grande coligação dessas forças, com Zambiase e Marquesano e Chiarelli para o Senado. Isso está sendo costurado muito bem. Então, eu acho que nós, como movimento sindical, e uma aliança difícil de ser derrotada. Nós temos que ter claro isso, conhecendo a realidade. E eu acho que nós, como movimento sindical e como forças progressistas, nós vamos ter um papel fundamental nisso. Na luta, claro, contra o arroxo, contra os pacotes econômicos, contra a recessão, e na luta política, para que haja um entendimento e para que haja, eu acho que o movimento sindical tem peso, sim, tem peso nisso, porque teve peso, ao menos aqui no Rio Grande do Sul, na questão da eleição no segundo, principalmente na questão do segundo turno das eleições presidenciais, a partir do momento que se conseguiu juntar todos os setores do movimento sindical para ir a campo e à rua para apoiar a candidatura da Frente Brasil Popular, se conseguiu isso no Estado. Eu acho que é possível se conseguir isso nesse período também, para poder enfrentar essa coisa que vem por aí, que é claro que o Collor está pretendendo, e o objetivo dele vai ser exatamente, nos principais estados desse país, ter uma sustentação política com certa força e com certo fôlego. E, evidentemente, que ele vai atacar aonde? Vai atacar o movimento sindical progressista, vai atacar o movimento sindical diretamente ligado à CUT. Isso nós vamos ter, não temos dúvida nenhuma, que foi o exemplo aqui, e está sendo até, e claro que tem que desmascarar esse acordo feito pelo Medeiros, mas aqui no Estado o que fez a Fiel? Quer dizer, quem teve a proposta de discutir a betenização, de discutir o pagamento semanal, foi a CUT. Só que, no segundo momento, o que a Fiergs faz? Não discuto mais com a CUT e chamo a CNTI que não existe. Chama a CNTI que não existe. Essa vai ser a prática, na verdade, a nível nacional do governo do Collor, já que apoiaram abertamente, o próprio Mandelli, esses empresários apoiaram abertamente e fizeram essa caixinha que sobrou $1,5 milhão de dólares aqui no Estado da campanha do Collor, que evidentemente que esse dinheiro eles vão aplicar contra nós, vai ser aplicado aí para combater o próprio movimento sindical. Bom, companheiros, na verdade não é nenhuma análise, mas é esses pontos que nós temos que alertar, e isso nos mostra que vamos ter que discutir muito e encontrar algumas formas, e nós temos certeza que nós vamos encontrar, porque a classe trabalhadora não vai engolir ou não vai aceitar essa imposição. Está existindo um campo muito fértil no meio dos trabalhadores para se fazer um grande movimento de resistência contra mais esse golpe, que sem dúvida nenhuma é mais um grande golpe contra a classe trabalhadora para beneficiar o grande capital e para
ele teve, os apoios que ele teve, o dinheiro que foi dado para a campanha, agora vai ser cobrado de uma forma ou de outra, através de privatização, através de benefícios e justamente através do arroxo salarial, né, arrochando ainda mais o salário da classe trabalhadora. Ficaria por aqui nesse momento e continuamos depois aí no debate. Companheiros, antes de passar ao próximo companheiro paneelista, que faça a discussão conosco sobre os caminhos e rumos do movimento sindical na sociedade colorida, quero anunciar para esse companheiro Paulo Teatro, vice-presidente da Federação dos Bancários, do companheiro Ademir Ferreira Soares, presidente do Sindicato Bancário de Pelotas, do companheiro Jairo Carneiro, presidente do Sindicato Metalúrgico de Porto Alegre, aqui presente também, do companheiro Pedruzzi, também da CUT, do Sindicato Metalúrgico de Canoas, da Associação dos Universitários da Universidade Federal, a companheira Clara Maria Esporte da Silva, do companheiro Wilson Valério, presidente da Associação dos Funcionários Representados, do Banco Regional, do companheiro José Geraldo Araújo, da Executiva Nacional da CUT e vice-presidente dos Sindicatos Bancários de Belo Horizonte, da companheira Clara Goulart, da companheira Raquel Hagman, presidente dos Sindicatos Bancários da Baixada Fluminense, do companheiro Gilmar Carneiro, também presente na mesa, do companheiro Ricardo Berzoini, também na mesa, que é presidente nacional do Departamento de Bancários da Santa Única, do companheiro Ciderley Oliveira, também aqui presente, companheiro da Federação Patrimônio do Desenvolvimento, né? Ciderley, como disse que o Gilmar do meu lado, é mais que uma presença, é um patrimônio, da Federação de Alimentação, do companheiro Júlio César Costa, que é companheiro secretário-geral dos Sindicatos Bancários, do companheiro Rogério Soares Fernandes, dos Sindicatos Bancários de Florianópolis, do companheiro Júlio Bernardes, brilhante tesoureiro dos Sindicatos Bancários da Bahia, do companheiro João Bacari Neto, vice-presidente nacional do DIES, secretário-geral do DNB da CUT, além de outros companheiros, o companheiro Milton Montini Machado, e demais companheiros presentes que vêm do sindicato. O companheiro Theo, presidente também do sindicato do Vestuário de Porto Alegre, sindicato com imensa tradição nessa entidade, nesse estado, nessa cidade, e além de outros companheiros aqui presentes. Eu chegar no companheiro Paulo Pinto, presidente dos sindicatos bancários, né, do Espírito Santo, o Afonso, da Associação Banco Central, os companheiros também do pessoal que anda na água aí, como é que é? Os companheiros dos sindicatos marítimos, né? Os companheiros Ricardo, os companheiros que estão chegando. Se chegar mais, a gente pede que o pessoal esteja lá, né? E os companheiros que forem chegando se anunciem, está sendo anunciados aqui a sua presença eventualmente. Companheiro Ricardo Berzoini, com a palavra nesse painel, então, companheiro Ricardo Berzoini, que é presidente nacional do Departamento Nacional de Bancários da Santa Única dos Trabalhadores. Companheiro Berzoini.